Repete com freio. Espírito Santo, inspirai-me. Amor de Deus, consumi-me. Ao bom caminho, conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me. Com Jesus, abençoai-me. De todo mal, de todo pecado, de todo perigo, resguardai-me. Irmãos e irmãs, é muito bonito essa festa de hoje, a apresentação do Senhor, e é bonito que a igreja ela celebra o quê? Após 40 dias do Natal, do nascimento de nosso Senhor. E é tão bonito porque na origem essa cerimônia era uma cerimônia pagã, em que as religiões pagãs ofertavam a criança até mesmo em sacrifício para os deuses antigos, em Roma, por exemplo. E então a igreja percebeu essa realidade pagã e pela ação do Espírito Santo foi percebendo, passeando na lei do Antigo Testamento, em que todo primogênito seja consagrado ao Senhor, a igreja começou a celebrar a apresentação de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é o primogênito, ele é o consagrado do Pai. E é tão bonito que, no sentido espiritual, que nós rezamos até no terço gozosos, o primogênito no Antigo Testamento era sinal da aliança que Deus fez com o seu povo de Israel, mas era sinal de libertação, porque todos os primogênitos de Israel foram preservados do exterminador. Creio que vocês conhecem isso. Nós celebramos todo sábado santo. O primogênito seja consagrado ao Senhor e, de fato, foi sinal de libertação. Porém, os primogênitos de Israel foram poupados. Aqui é Jesus, o primogênito por excelência. Aquele que é apresentado também pelos seus pais, ele não vai ser poupado. Pelo contrário, como nós já vimos na profecia de Simeão, este menino vai ser sinal de contradição, ou seja, ele vai ser entregue no madeiro da cruz para que nós possamos assim ser nele apresentado ao Senhor, de forma justa, de forma santa, de forma purificada. Então esse é o sentido, irmãos e irmãs, que nos traz para mim e para você essa apresentação. Ele é o consagrado. Ao mesmo tempo nós percebemos também outros personagens, a Sagrada Família. Maria, que era comum ser apresentada a mulher que fazia o parto, ela tinha que ser apresentada também como purificação. É o que as mulheres, a quarentena que chama, não é? Do parto. Já tem tradição judaica isso, irmãos e irmãs. Então era necessária a purificação. Logicamente, Maria, ela permaneceu íntegra no seu corpo, mesmo com o parto. Foi um parto milagroso. Maria não precisava de purificação. Olhando bem, Jesus não era necessário também nem a apresentação dele no templo, mas era necessário se cumprir a lei. Mas Jesus era o primeiro consagrado e Maria era toda santa. E aqui nós podemos perguntar, na verdade, quem precisa de purificação? Jesus, Maria ou cada um de nós, irmãos e irmãs? Logicamente somos nós. Mas esse mistério que nos remete a essa dimensão da consagração, essa dimensão da purificação. E nós, na verdade, nós já somos consagrados. É tão bonito que Maria aqui e José apresenta um par de rolas e pombinha, porque era a oferta do pobre. Era o que eles tinham para ofertar. Nós, cada um de nós, pela graça do nosso batismo, nós já fomos consagrados ao Senhor. Nós já fomos apresentados ao Senhor. E não sei se você sabe o que significa essa palavra consagrado. Consagrado é separado. Então, Jesus, já pelo seu sangue na cruz, ele nos consagrou a Deus, ele nos libertou. Então, nós deveríamos que entender que a nossa vida, e de fato, Deus quis assim, nós somos criados para Deus, a nossa alma pertence a Deus, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Irmãos e irmãs, essa é a nossa essência.
Esse é o sentido da nossa vida, a consagração a Deus. Nós já fomos consagrados em Cristo. Mas será que nós estamos entendendo essa dimensão da consagração da nossa vida a Deus? Por exemplo, por que eu estou no domingo? Por que eu venho para a Santa Missa? Porque já faz parte da nossa essência essa consagração. Ele nos separou do pecado, Ele nos separou das coisas do mundo, Ele nos libertou do demônio, Ele fez essa purificação pelo seu sangue. Então, nós deveríamos viver na nossa vida, na essência da nossa vida, e na busca como Simeão e como Ana, essa consagração em nós. Essa pertença a Deus, porque nós somos dele. Aqui nós temos o altar que é consagrado, nós temos o ambão. Essa igreja, ela é consagrada no dia da edificação do templo, foi consagrado. O bispo veio aqui, ungiu, creio eu, com óleo, as paredes, o altar, o cálice daqui a pouco, o ambão, eles são separados, eles são consagrados somente para o culto a Deus, para a adoração a Deus. Irmãos e irmãs, infinitamente muito mais, eu e você. Nós, o nosso ser, corpo, alma e espírito, nós somos consagrados. Mas parece que nós esquecemos dessa dimensão sagrada em nós. Porque quantas vezes nós nos sujamos no pecado, nós nos sujamos nas coisas do mundo, nós permitimos que, assim como essa janela entre o sol, a nosso corpo é a casa de Deus, somos consagrados pelos nossos sentidos, o nosso olhar, o nosso ouvir, a nossa fala, os nossos sentimentos, nós deixamos as coisas do mundo entrar em nós. E parece que nós temos dificuldade de entender essa dimensão consagrada na nossa vida. É tão interessante, fui nos celebrar numa missa essa semana no Seco Chiricó, interior de São Paulo, lá tinha um padre exorcista. Ele falando de um caso de libertação de pessoas que não são batizadas, que não são consagradas a Deus ainda. E ele falando como é difícil conseguir uma libertação, porque enquanto a pessoa não é batizada, ela pertence ao demônio. Ela é escrava do demônio. Então, a dimensão do batismo nos consagrou totalmente a Deus e nós esquecemos e nós permitimos que tantas situações entrem no nosso coração. Quantos pecados, irmãos e irmãs, nós somos bombardeados noite e dia. Os pecados, por exemplo, da pureza, contra a pureza. É em tudo que a gente vê, é no celular, é na TV, é nas propagandas, é tantas situações que vão manchando o nosso ser consagrado, vão manchando o nosso coração. Esse é apenas um dos pecados, nós podemos pensar tantos pecados, pecados do jogo, pecados do álcool, do cigarro, pecado da droga. Nós como consagrados, nós não entendemos essa realidade em nós. Imagine se o Frei aqui durante a Santa Missa eu pedia para o Sorim, canta um funk, Sorim. Todo mundo ia tacar pedra em mim, não ia? Eu ia ser excomungado, o bispo ia vir amanhã me tirar daqui. O que nós fazemos na nossa casa interior, no nosso coração? O que tem entrado, irmãos e irmãs, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos ou na nossa boca? O que sai, o que entra? Como nós estamos olhando para o nosso ser consagrado, o nosso corpo, irmãos e irmãs? E essa é a crise de hoje. Se nós olharmos para os jovens hoje, se nós sairmos daqui, andar nas ruas, nós vemos adolescentes e jovens andando de qualquer jeito. Às vezes parecendo uma biscate. Ou pior ainda. Ou a tatuagem. Hoje é moda católica fazer tatuagem. É moda, é modismo. Nós somos consagrados. Nós somos morada de Deus, nós somos pertença a Deus, porque eu tenho que colocar essas coisas. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Primeiro, nós não entendemos essa dimensão da consagração.
É porque talvez nós estamos vazios. Como disse o Padre Léo, uma pessoa vazia, ela precisa se preencher com alguma coisa. Nem que seja com pecado, com vício, com manias. Nós já somos dele, irmão, minha irmã. Nós não precisávamos querer manchar em nós, manchar essa casa, esse lugar sagrado que somos nós. Mas nós esquecemos disso. O vício, os vários vícios, pessoal, até vício do pecado. Qual é a desgraça do vício na nossa vida? Eu estou na consagração. Irmãos e irmãs, nós somos consagrados assim. Quando nós pecamos, se torna um hábito, o hábito se tornou um vício. A nossa vida é como o vício do álcool, do cigarro e do jogo. A pessoa vive nesse círculo vicioso. A pessoa começa a viver só do vício. Ela se torna escrava daquilo. As suas amizades, as suas conversas, os seus pensamentos, aquilo que ela curte, é tudo aquele vício. Então isso vai formando em nós essa consagração de Deus, vai manchando em nós. É como os demônios, espíritos malignos, não há tempo na eternidade, mas é como se a cada dia eles se transformassem em demônios, cada vez mais feios, porque eles não querem a Deus, é uma repulsa irrevogável, mas cada vez mais se tornam mais feios, por causa da opção em não querer amar, não querer adorar a Deus, não querer servir a Deus. Nós, na nossa existência humana, nós podemos nos tornar assim, irmãos e irmãs. Talvez olhando para mim, para você, bonitinho, mas essa alma deformada é como o pessoal que estão no mundo do crack. Eu fui para a Cracolândia ano passado. Ali a gente vê o consagrado a Deus vivendo pior que um rato, sendo desfigurado pelos vícios, pelos pecados. Talvez você fale, Frei, mas isso aí é para eles. Começa com um pequeno vício. Começa com um pequeno pecado, irmãos e irmãs. Começa com a negligência. São pequenas coisas. É como um cigarro. Eu olho o cigarro atrás, você vai ter câncer. E a pessoa está fumando cigarro. Isso não é pecado. Mas está te escravizando. Você vai perder 10 anos da sua vida, 15 anos por causa do cigarro, vai deixar mãe, vai deixar esposa, vai deixar filhos. Aquela bebidinha que parece ser inofensiva, mas se eu preciso beber um copo, senão não consigo, se tornou uma dependência. Você não é alcoólatra, mas aquilo está escravizando você, está manchando você. Eu preciso porque eu preciso preencher o meu vazio. Eu não consigo estar em família, eu não consigo estar com meus amigos. Tem que ter bebida. Mas por que tem que ter bebida? Eu não consigo me alegrar, eu não consigo festejar, eu não consigo estar com meus irmãos, com meus amigos. Tem que ter. É o vazio interior. E a gente vai perdendo, irmãos e irmãs, o sentido da nossa consagração a Deus. Por isso é necessário que nós também possamos passar pelo caminho de purificação. Como está na primeira leitura, fala até da lavadeira, não é? As mulheres que lavam a roupa, esteja cheirosa, perfumada, limpinha, não é? Nós temos que lavar a nossa casa interior. De tudo isso, irmãos e irmãs. E nós lavamos no confessionário. Nós deveríamos se confessar uma vez por mês para lavar em nós a nota do pecado, a mancha, irmãos e irmãs, que há dentro de nós. Pelo nosso pecado pessoal, que cada um tem um pecado pessoal, talvez pela nossa história, irmãos e irmãs, porque a nossa história talvez seja marcada por pecados, por vícios, e nós trazemos hoje a luta. Eu conheço um pouquinho a minha história de vida, minha história familiar. Hoje eu trago em mim uma luta em situações porque eu vivi naquele ambiente. A gente parece não ter essa consciência. Então lavar no confessionário. E também, irmãos e irmãs, como está aqui no Evangelho, tem personagens que nos ajudam a viver essa consagração na nossa vida, essa purificação.
Simeão e Ana. Simeão, um homem justo, piedoso, cheio do Espírito Santo, iam todos os dias para o templo. Com certeza ele pensava no seu coração: hoje eu vou encontrar o Messias. Talvez ele passou 20, 30 anos sem encontrar, mas ele tinha a esperança de encontrar. Assim como esta Ana, essa viúva que ia para o templo, vivia no templo todos os dias, há anos, que se chama virtude da religião. O que é a virtude da religião, irmãos e irmãs? É a forma em que nós vivemos o culto, a adoração a Deus. De forma prática, a Santa Missa. De forma prática, a nossa fé. E nós estamos também perdendo, irmãos e irmãs, essa virtude da religião. E por que nós estamos perdendo a virtude da religião na nossa vida? Nós estamos perdendo o sentido da consagração. Eu sou consagrado ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Ontem eu fui almoçar numa casa. Fui almoçar, na verdade, em 2 casas. Onde? Uma está aqui. Cadê a moça? Eu cheguei atrasado. Confundi a agenda. Numa das casas, foi bonito porque eu fiquei chocado, a mulher falando testemunho dela na Santa Missa, de uma palavra que eu falei para ela, e ela começou a lembrar do seu pai que teve 11 filhos. E ela começou a pensar que como que o pai fazia de tudo para ela ir para a Santa Missa. Mas durante a caminhada ela começou a perder o amor pela Santa Missa. Ela se tornou aqueles católicos que vai na missa contar na telha, tem preguiça, isso, aquilo. Mas daquela missa, daquela experiência que ela teve nessa missa aqui nessa paróquia, começou a lembrar do seu pai. Ela recuperou a virtude da religião em que ela foi criada no seio do lar. E hoje ela diz: Frei, eu não consigo mais pensar em viver sem a Santa Missa. E ela trabalha demais. E não só isso, e ela vive agora a vida dela, a virtude da religião no trabalho. Aquilo que ela aprendeu dentro de casa. E ela está convertendo até as pessoas que são ateias, até evangélica. Ela não fica falando, sou católico, não. É o testemunho, é a virtude da religião. É o testemunho, ela fala daquilo que ela experimenta. Ela entendeu ser consagrado. E ela falando comigo então de Frei, desculpa, mas aqui na minha casa eu só consigo ouvir música de Deus agora. Porque quando eu penso nas músicas mundanas, vem a lembrança do passado e já não me preenche. Irmãos, ali eu senti, ali eu percebi de fato uma família santa, uma família que vive a dimensão consagrada, como a Sagrada Família. E nós podemos perguntar através desse testemunho de vida: será que nós estamos vivendo isso na nossa vida pessoal, na nossa família? Ou ainda a gente não está entendendo muito bem o que é a virtude da religião? Ou eu falto na missa de qualquer forma. Eu quero ir naquela missa que é 1 hora. Eu não gosto disso. Por quê? Falta amor. Você ainda não entendeu isso, você não compreendeu essa dimensão da virtude da religião. E você está aqui, talvez tenha muita gente na tua casa que não veio para a missa. Sim ou não, pessoal? Antigamente era assim? Como que era antigamente? O papai e a mamãe puxavam os filhos, não é? Essa moça que eu estou falando testemunho, ela teve 11 irmãos, todos. A roupinha da missa, sim ou não? E por que nós estamos esquecendo de passar isso hoje para os nossos filhos? Para os nossos netos? Porque está faltando para nós uma autenticidade da virtude da religião. Está faltando talvez em nós, irmãos e irmãs, um testemunho autêntico. Como essa mulher que eu falei que eu fui ontem. Um testemunho autêntico. Porque palavras não convertem ninguém. Daqui a pouco vocês vão esquecer o que o padre falou. Nem vai lembrar amanhã. O que é a homilia mesmo? Não lembro. Mas o nosso testemunho de vida. E isso tem que ser forte em nós. E é pela vivência, irmãos e irmãs, da nossa fé.
Eu sou padre, eu sou religioso, mas graças a Deus eu não aprendi a rezar no convento. Eu aprendi a rezar dentro de casa. Eu não aprendi a ler a palavra de Deus no convento, eu aprendi a ler no grupo de oração. Então, graças a Deus, eu, pelo menos na minha fraqueza, eu tenho bases. Porque tem gente que entra na vida religiosa, sai pior. Era melhor nem ter entrado, sai pior que um demônio. E tem muitos católicos que vivem assim. Um consagrado, um eleito, foi purificado, mas está abandonando a virtude da religião, que é a adoração a Deus, que é o amor a Deus. O domingo é isso, a Santa Missa. Por que eu vou para a Santa Missa? Adorar a Deus. A adoração. Porque eu sou consagrado, eu pertenço a Ele. Ele merece toda a adoração, Ele merece todo o amor, porque eu sou consagrado, eu pertenço a Ele, e um dia eu vou me encontrar com Ele, e por isso eu preciso da virtude da religião, para eu caminhar nessa realidade toda. Como Simeão e Ana, conduzidos pelo Espírito Santo, iam para o templo de Deus. Por último, não vou demorar, irmãos e irmãs, para a gente ver essa realidade toda, e Jesus aqui diz que Ele vai ser pedra de surgimento. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será sinal de contradição. Diante de Jesus, nós não temos como a gente querer ficar meio dividido. Eu sou de Deus, eu sou do mundo. Jesus vai ser sinal de contradição, porque Jesus, Ele quer nos purificar. Nós somos dele, irmãos e irmãs. Mas esse caminho de purificação de Jesus em nós passa pelo caminho da cruz, pelo caminho da espada, ou seja, eu não posso ficar dividido. Como infelizmente a maioria dos católicos. 92% dos católicos não são fiéis na Santa Missa. O que é isso? Eles não permitem que Jesus possa purificar. Jesus para eles é motivo de queda. E Jesus para nós pode ser motivo de queda. Para muita gente, Jesus é motivo de queda. Porque eu não quero passar por um caminho de purificação, eu não quero me converter, eu não quero buscar confessionário, eu não quero viver uma vida sacramental, eu não quero perdoar. Jesus pode ser também motivo de queda. Para mim e para você. Como pode ser também motivo de reerguimento, irmãos e irmãs, porque Ele que é o que purifica, Jesus Cristo. E purificar, sabe muito bem que é separar, é tirar as impurezas. E Jesus, Ele quer tirar de nós as impurezas. Aquilo que é vício, aquilo que é pecado. É como a comunhão, a Eucaristia, daqui a pouco é a Eucaristia. Eu vou receber Jesus na minha casa, no meu ser consagrado, mas eu preciso, no mínimo, estar purificado. Mas para isso eu preciso deixar que Jesus faça isso comigo. E é nesse momento, irmãos e irmãs, que de fato Ele nos coloca na parede. Nós queremos o caminho de purificação ou não queremos? Então vai ser queda para muita gente. Muita gente que não vem para a Santa Missa. Muita gente, essa igreja não está cheia. Parece que está, mas não está. Mas porque as pessoas não vêm para a Santa Missa, para a igreja? Porque a consciência pesa. Se eu ir, eu preciso melhorar, me converter, deixar. Muita gente é assim. Mas nós que estamos aqui dentro, corremos o risco de não deixar Jesus nos purificar. Corremos o risco. Eu sei, irmãos e irmãs, por que é tão difícil isso? Porque nós, às vezes, vivemos neste mundo apenas na dimensão carnal, na dimensão das paixões. Hoje o atrativo é tão grande, né? Por exemplo, como eu vou rezar se eu tenho uma TV de 50 polegadas, essas TV de internet, como que chama?
que liga automático, como que é mesmo? Smart TV. Eu tenho um celular com aquela imagem top. Eu tenho tantas atrações, aí eu passo horas no Netflix, eu passo horas no celular e eu não consagro ao Senhor a minha vida, a minha adoração, o meu louvor, de forma prática, irmãos e irmãs. Eu vou para a minha academia, eu vou para o meu spa, eu vou para as minhas festas, então nós ficamos só apenas na parte periférica da nossa vida e nós não entendemos a essência de nós, que é essa consagração. E por isso é tão difícil para nós vivermos essa dimensão toda de Cristo da purificação em nós. É como uma lavadeira mesmo, gente. Antigamente as mulheres se iam lavar, era no rio, não era? Pegava, quem lavou no rio aqui, levanta a mão. Tem uma vez, olha, bastante mulheres. Pegava a roupa, era sabão de soda, não é? Aquela calça jeans, tacava na rocha, não é assim? Na pedra. Jesus, Ele quer fazer isso conosco. Para tirar de nós, irmãos e irmãs, tudo que é impureza. Tudo que é sujeira em nós. É sério isso aí. É como uma fofoca. Aquele que tem visto a fofoca. A língua coça. Coça, não aguenta, tenta. É necessário fazer esse processo. Purificação. Purificar. Ou a preguiça. Eu tenho aquela preguiça de ir para a missa, de rezar o texto. Temos que lutar. É luta, irmão. Não é fácil a luta. É pegar a roupa, tacar na rocha. A rocha é Jesus. Jesus, me purifica, eu quero ser purificado. Porque senão, irmãos e irmãs, na providência divina, no final da vida, o mistério do sofrimento talvez é isso, não é? A doença, o sofrimento, a purificação dolorida. Tem gente que é assim. Por isso que muitas pessoas próximas, antes da morte, elas sofrem, não estou falando que é lei para todos. Tem gente que é para a santificação da humanidade, mas tem muita gente é para quebrar o coração. Ali a pessoa, ela vai ser purificada. É o mistério das UTIs. É o mistério da doença. Porque durante a vida, ela não quis deixar Jesus purificar. Ela não extirpou os vícios, os pecados, as coisas mundanas, irmãos e irmãs. E diz o livro da Imitação de Cristo. Se nós, um vício por ano, se nós tirasse de nós um vício por ano, um pecado, uma mania, um defeito, nós seremos santos, rapidamente. Somente um, irmãos e irmãs. Um vício pequeno, nós seremos santos. Mas deve começar hoje, como disse aqui também Simeão, ele esperava a manifestação, ele esperava a redenção do Messias, ele esperava a purificação. Isso já aconteceu conosco na cruz, sim, acontece no sacramento da confissão, sim, mas deve acontecer na nossa vida, numa vida virtuosa, fruto da minha virtude da religião. Eu sei que não é fácil, é como o trânsito, gente, aqui é terrível, tem hora que mas eu preciso ser comigo, eu preciso me exercitar, eu preciso purificar sim, é a lavadeira, é necessário isso todo dia, senão nós não iremos viver em nós a consagração e a purificação na nossa vida, como Maria. Simeão olha para Maria, uma espada de dor vai atravessar a tua alma, a cruz. Passou por esse caminho doloroso de purificação. Logicamente, corredentora, ela ofertou o seu filho na cruz. Se ela oferta que o menino Jesus no templo, ela vai ofertar aos pés da cruz, porque ela sabia que pelo sangue, pelas chagas, pelo madeiro, pelos espinhos, Jesus está purificando a humanidade. Ele é o primogênito para salvar, para tirar de nosso pecado. A purificação.
E nós não queremos lutar até o sangue contra a luta contra o pecado. Ao sono, é a preguiça na Santa Missa. Porque durante a semana nós não vivemos essa tensão de luta, de consagração. Então, irmãos e irmãs, que Maria nos ajude, que São José, que também viveu na sua vida a paciência. Porque São José não era santo. Maria era santa, Jesus era santo. São José era o mais pecador. Ele aprendeu paciência, silêncio, justiça, espera. Você não entende nada, mas espera. É luta. A purificação em nós é isso. A purificação. Irmãos, as nossas pequenas cruzes que acontecem na nossa vida, as situações cotidianas na nossa vida, são caminhos de purificação em nós. Porque vai ter pecado, vício em nós, que somente por uma grande purificação, por meio da tribulação, por meio da perseguição, por meio da secura espiritual, por meio das contrariedades, é Deus, é a lavadeira, Deus é a lavadeira nos purificando. Tem situações que vai ser assim na nossa vida. Se eu permitir que Jesus seja para mim motivo de reerguimento, senão ele vai ser motivo de queda. E não tem como escapar. Porque no julgamento particular, diante de Jesus, a verdade vai ser revelada. Mas Jesus quer hoje para nós esse caminho. Irmãos, isso é muito bonito na nossa vida. Se nós entendemos que tudo o que nos acontece é o meio de purificação em nós, nós iríamos aprender a oferecer a Deus a nossa vida, tudo o que somos e temos, como oferta a Deus, por amor a Jesus. É como aquelas pessoas difíceis de amar, aquelas pessoas que me perseguem. São meus amigos, segundo São Francisco. Elas me levam a Deus. Se eu permitir que essas pessoas me purifiquem, me santifiquem. Mas a gente não aguenta uma alfinetadinha, não é? A gente não aguenta uma palavra de crítica, um julgamento, uma dificuldade. A gente já coloca os nossos cachorros para fora, o nosso leão para fora para devorar a pessoa. Porque nós não entendemos que nos acontecimentos diários da vida é ocasiões para purificar a nossa alma, para oferecer a Deus, assim como nós vamos ofertar agora no ofertório a nossa vida, mas eu só posso ofertar aquilo que eu tenho, e talvez nós não temos muita coisa. Maria e José tinham 2 rolinhas, uma pombinha, oferta dos pobres. Talvez a nossa oferta vai ser isso, mas nós ofertarmos a Jesus com amor. Fala, Senhor, eu quero trilhar esse caminho de consagração, eu quero trilhar esse caminho de purificação. Isso vai acontecer na nossa vida. É como aquela primeira conversão, eu me converto, eu jogo fora tudo que não é de Deus na minha casa. Mas passa 10 anos, né, eu quero comprar tudo de volta, não é? Não deixamos Deus purificar, mas Ele quer isso conosco. E a nossa família precisa de uma grande purificação. Papai e mamãe, você precisa fazer na tua casa uma grande purificação. Não pode entrar as coisas mundanas que está manchando o teu leito nupcial. Quantos casais acham que pode fazer tudo entre 4 paredes? Purifica o teu leito nupcial. Não pode tudo. Você está manchando aquilo que é mais sagrado. A tua vida matrimonial. O altar, diz que o leito nupcial é o altar da vida do casal. Assim também com os filhos. Não tenha medo, corrija o teu filho, a tua filha. Não permita que as coisas do mundo vá entrando deliberadamente, não coloque freio, cuidado com aquilo que está no celular do teu filho, da tua filha, coloque limites, coloque horário, cuidado que ele está assistindo, que youtuber é esse, nós temos que fazer esse processo, irmãos e irmãs. Sim, tem 18 anos, aí você pode fazer o que quer, mas aqui dentro de casa não, esse caminho nós temos que fazer, mas não pela nossa força, pelas nossas somente palavras,
Primeiro, pelo nosso testemunho de vida. Pelo nosso testemunho. Como essa família que eu falei há pouco tempo. Eu fui lá. Lá eu senti fortemente naquela mulher um testemunho vivo, autêntico de Deus. Dela, do marido, do filho. E falava com convicção, com amor. Isso Deus quer ver isso de nós, irmãos e irmãs. Ah, Frei, na minha família eu falo. Gente, na família às vezes não falar não adianta mais. É o nosso testemunho de vida. É o nosso ser de consagrado. É o nosso ser de santo. Uma pessoa que vive esse caminho, ela traz um respeito, até com os pagãos. O pagão sabe, chegou fulano, e enquanto eu trabalhava era assim, né? E chegou o Edson, vamos mudar de assunto, escondi as revistas lá. O testemunho, irmãos e irmãs, é o sinal de Deus, é o sinal da pertença de Deus que Deus quer ver em nós. Isso acontece todo dia, se nós permitir que Jesus seja essa lavadeira. Então traga essa semana essa mensagem, hein? Lembra da lavadeira, sim ou não? Vai lembrar. Lembra daquele pecado, daquela mania, daquele vício. E pensa nisso, e taca na parede, Jesus, eu não quero isso na minha vida. Porque isso entristece o nosso coração, irmãos e irmãs. Isso machuca o nosso coração, não deixa a gente ser feliz. E a gente quer cultivar. É como ressentimento. Eu ressinto há 10, há 20, há 30, há 100 anos. E a pessoa não vive. Joga para Jesus. Senhor, me purifica, me transforma. É luta, mas é necessário, irmãos e irmãs, todo dia, para vivermos essa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.